Oi, e aí, gente boa? Como é que vocês estão? Eu estou aqui bem, graças a Deus, porque todas as coisas são nossas, sejam as coisas da vida, seja a própria morte, sejam as coisas do presente, sejam as do porvir. Tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. E por isso eu não temo nada. Você diz, você é um fanfarrão, falastrão, dizendo que não teme nada. Não temo, não. Eu não temo, não tenho projeções amedrontadas para o futuro, não tenho planos sobre como eu devo morrer, não devo morrer, não tenho expectativas desenhadas, não tenho sonhos projetados, não faço profecias sobre mim mesmo. Vivo cada dia pela fé como Jesus mandou. Também não ando ansioso de coisa alguma. Se você soubesse o que eu deixei para trás no dia de hoje, você não teria nem vindo fazer esse programa, muito menos pregar. Mas eu estou aqui, olha só, ver se tem algum tremor, temor, paz, equilíbrio, segurança, certeza de que o meu Pai cuida de mim e que eu posso descansar nele. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E diz Deus, e se retroceder, nele não está o meu coração. Então, eu não tenho história de retrocesso. É resistência. A nossa caminhada e a nossa ação nesse mundo é uma ação de resistência. Não é a resistência francesa, nem a inglesa na Segunda Guerra, nem tampouco em qualquer outra guerra. É a resistência dos filhos do reino, resistindo o ódio, a raiva, a ignorância, o obscurantismo, o negacionismo, o anticientificismo, a não-fé, resistência contra os malogros, os enganos, as mentiras, as ideologias cheias das suas idolatrias políticas falsificantes, as religiões do engano, da barganha, da teologia moral de causa e efeito que oprimem indivíduos, todo tipo de doutrinação que coloca o homem num estado de amarramento mental. Resistindo estamos nós, resistindo estou eu, resistindo o mal, resistindo à loucura, resistindo à insanidade, resistindo à maldade, resistindo à perversidade, resistindo os sustos, resistindo tudo. E a gente aprende a resistir, a gente aprende a se exercitar, a gente ganha musculatura espiritual, psicológica, emocional, a gente se fortalece, a gente amadurece, a gente segue adiante, a gente não retrocede, a gente continua, a gente não volta atrás. Nós não somos daqueles que saem já de ré. Não, nós só temos marcha de tração para frente e para subida, para lama e para buraqueira, porque eu não estou esperando nenhuma highway daqui até o céu. Não, amigo, não, minha amiga, é subindo. E tem buraco para lá, buraco para cá, tem vala no meio, tem pedra caída, tem lama, tem obstáculo, tem pissarra, tem
pântano, tem areiais movediços, tem todo tipo de encontro, mas a gente segue em frente. Dói, dói, arde, é excruciante, é indescritível, é loucura continuar, como diz Paulo, habitar um corpo de morte. É uma coisa muito complicada e ele não fez por menos. Ele chamou esse corpício aqui, ó, de corpo de morte. Uma cutícula sai do lugar aqui, dói. Eu fico sem poder botar a mão nem no bolso. O cara não consegue nem pegar dinheiro direito no bolso. Se a cutícula estiver levantada, uma gengiva saída do dente te dá uma nevralgia louca, um canal aberto quase te enlouquece. Você não tem ideia, tudo dói. E depois de uma certa idade, tudo dói. Às vezes até respirar gera um cansaço brutal. Aí o cansaço... O neto vem, olha aqui, vovô. Você diz, não, peraí, aí tem que abrir uma bolsa. Só um segundinho, meu neto, minha neta, tirar a bolsa, tirar o óculos de dentro da bolsa, botar o óculos na cara. O meu já está agora aqui, mas tantas vezes é só um minutinho, porque você não faz mais atividades óbvias, porque habitar um corpo de morte dói. E não é só gente que vai ganhando idade. Jovens também sofrem. Quando estão sofrendo, sofrem muito. Quando está doendo, dói muito. E, às vezes, com uma desvantagem, que muitos jovens ainda não se calejaram na dor e no sofrimento, não ganharam fibra para suportar. Outros, surpreendentemente, parece que nasceram rígidos para suportarem qualquer coisa. Mas é difícil. Uma das coisas que mais se requer de nós é perseverança e resistência. É isso que Jesus diz que faz parte da vitória final. Ele disse, é na vossa perseverança, é na vossa resistência que ganhareis as vossas almas. Como o Tiago, irmão de Jesus, diz, e, amados, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz rigidez, produz resistência, de modo que quando eu vejo as dificuldades virem, eu digo, bom, o tempo de concentração e descanso passou. Agora é hora de entrar na preparação e eu não estou correndo corrida de 100 metros, entendeu? Eu estou aqui correndo maratonas. E eu vou de maratona em maratona, de maratona em maratona. E nos intervalos eu estou treinando. Treinando, ajudando o próximo, treinando na empatia que sente a dor do outro, treinando na solidariedade que levanta, que socorre, que carrega pesos, contribuindo com o fortalecimento do meu irmão, da minha irmã, nos dias da sua fraqueza. É assim que a gente treina. E tanto mais quanto a gente treine, mais forte a gente fica, mais experiente também a gente se torna. Mas você já viu aquela história muitas vezes. Então, a gente treina na história dos outros para poder estar preparado para viver os pesos, as angústias e as dores da nossa própria história. Mas eu treino ajudando o meu próximo. É um treino que, pela misericórdia de Deus, eu venho fazendo desde a minha juventude.
treinando, treinando, e aí de vez em quando não estou treinando, estou eu carregando o meu piano de cauda sozinho, subindo a montanha, mas quando eu vejo, eu plantei lá em cima. E estou tocando lá de cima, no meio da pedreira, fazendo os sons do meu louvor no alto da montanha. Outras vezes você olha e depois de já ter subido e alcançado outros níveis, dá a impressão de que você tem que voltar para o vale, começar tudo outra vez, preparar os toros, as madeiras, onde você vai escorregando, que você vai subindo, enquanto você vai amarrando as suas roldanas lá no alto para ir puxando. Parece que é um trabalho de Sísifo. É aquela mitologia, aquela construção mítica grega do indivíduo que todos os dias ele pega uma pedra enorme e ele a rola ladeira abaixo, subindo até o topo da montanha e a deixa. Quando ele desce, dorme, quando acorda, a pedra tinha rolado de novo e ele não pode deixá-la lá, a tarefa dele é empurrar de volta. Só que a gente tem que aprender a fazer isso com amor, porque nessa existência tudo é pedra de Sísifo. Você faz uma coisa, quando pensa que acabou, tem uma outra começando, é mais ou menos a mesma coisa e não para nunca. E você tem que ter alegria na repetição, tem que ter perseverança. Olha o Sísifo empurrando a pedra dele lá para o alto da montanha. Vai deixá-la lá e no dia seguinte, quando acordar, ela está de volta. Aí ele pega de novo, é o que a gente faz aqui todo dia. É uma vida de Sísifo, só tem uma diferença. Sem lamúria, sem murmuração, sem reclamação, sem desistência. Ao contrário, com resistência. Resistência. Você bota o ombro na porta da vida e não deixa o diabo entrar, e vai levando, vai empurrando o bicho. Todo dia, quem empurra sou eu, vou empurrando, e não vou desistindo nunca da minha vida, da minha existência, do meu vocabulário. No máximo eu faço uma volta aqui, sigo. Se não dá para eu fazer um túnel, eu faço volta, ando um pouco mais, mas você vai me achar do lado de lá. Porque com a graça de Deus eu não vou desistir. E você sabe o que dá mais força para a gente numa hora dessa? É aquela oração perseverante que não volta atrás nunca. No meu caso, por exemplo, além da oração, tem a peroração, que é essa pregação, essa peroração. Enquanto eu faço as minhas perorações e você ouve as minhas pregações, as minhas falas, as minhas orações de fé que são compartilhadas como perorações públicas, enquanto eu faço isso, eu vou me fortalecendo. Tem gente que me pergunta de onde é que você arranca tanta força, perseverança, continuidade, ânimo e esperança. Eu digo da oração e da peroração. Enquanto eu prego para você, eu vou ficando forte. Quanto mais eu prego, mais forte eu fico. Quanto mais eu me comprometo com a fé que eu anuncio, mais raízes profundas na graça de Deus ela põe. E mais ela dá fruto de esperança. Dá fruto de esperança. Os frutos
que brotam dessa raiz da resistência, da perseverança, da continuidade, da peroração e da oração, são os frutos da esperança, que são doces e que têm um poder de energizar você para a continuidade das tarefas. E você vai até carregando as próprias árvores que você plantou e as vai replantando no novo caminho que você vai abrindo, que você vai rasgando. É como aquele que, pela fé, rasga mortalhas, bota a cabeça para dentro da morte e gargalha. E diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Jesus, que arrancou essa mortalha de sobre mim, que abriu a minha sepultura e disse: vê, tu ressuscitaste dos mortos comigo. Tu já estás assentado comigo nas regiões celestiais. Por isso, é de fé em fé que você vai. É de graça em graça que você segue. É de vitória em vitória que você prossegue. É de resistência que se transforma em perseverança lúcida, que gera experiência poderosa e que coloca você habitado pela árvore da vida e pelos seus frutos que não cessam nunca. Como diz o Apocalipse, os frutos da árvore da vida dão os seus frutos, a árvore da vida dá os seus frutos todos os meses do ano, e até as folhas da árvore da vida são para cura. São para cura. Eu tenho essa árvore da vida plantada em mim. Está plantada em mim. Um dia eu vou encontrar com ela como significação arquetípica nas dimensões celestiais. Mas enquanto eu não chego a esse avistamento, eu olho para dentro e vejo a árvore da vida plantada em mim, que dá fruto todo mês. Dá fruto todo mês. Ela é estranha, ela não tem época de fruto, não tem hora de fruto mais. Antigamente tinha hora de fruto. Agora, ela não para mais de dar fruto. Ela dá fruto na primavera, no verão, no outono e no inverno. Até no inverno, você vai entrando no inverno da vida e a árvore da vida não para de frutificar, porque o chão dela sou eu. O adubo dela é a minha alegria. A raiz dela está plantada na eternidade que me habita. E os frutos dela são amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, fé, resistência, coragem, perseverança, autocontrole, determinação, segue em frente, não é como a mulher de Ló, não olha para trás, só olha adiante, carrega a semente da fé de Abraão, que está olhando além, além, além e além. E até quando chega o ainda não se consumou, ele dá adeus para o futuro, joga beijo e diz: tu não escapas da minha fé e te cumprirás mesmo quando eu não esteja mais aqui. Essa é a caminhada, essa é a força, esse é o vigor.
Aí você diz, isso é fé para Hércules? É fé para alguma figura, um estilo Atlas? É fé para algum desses seres demiurgos? Não. Essa fé habita a fraqueza. Ela dá graça, a sua graça se manifesta esplendorosa quando ela não tem razão para se auto-justificar. Quando alguém olha e diz, meu Deus, como é que essa pessoa pôde aguentar? Porque nós não estamos aqui para não experimentarmos nada. Nós estamos aqui para vencermos o que quer que venha. Quicou, chutou. Não estamos aqui para dizer Deus é bom porque nada me aconteceu. Deus é bom porque, apesar de tudo que me aconteceu e, eventualmente, apesar de tudo que possa acontecer, eu estarei lá. Eu estarei lá, eu chegarei. Eu entregarei o bordão para as próximas gerações, receberei a coroa da justiça e me assentarei num trono de glória. Essa é a convicção. No meio disso, tem gemedeira para cá, gemedeira para cá, tem ferida ali, tem ferida acolá, tem traição aqui, tem traição ali, tem traição além. Não interessa, aquele que eu sigo nunca me traiu. E a prova da não traição dele é que ele entrega a vida por mim e ressuscita de entre os mortos, me dá o Espírito Santo e diz, olha aqui, Caio, eu coloquei o meu Espírito em você, ele é o penhor de que eu venho te buscar, não te deixarei só, eu venho te buscar. E eu sei que ele vem me buscar. Ele já me habita, eu já sou habitado por ele, que dúvida mais eu vou ter se eu sou habitado pelo Espírito de Cristo Jesus? E se eu tenho o testemunho da ressurreição? E eu sei que ele, que já me derramou o seu Espírito, e que já habita em mim, hoje eu sou habitação dele, eu sou uma escatologia realizada do fato de que ele veio e se plantou em mim e se tornou para ele próprio o penhor de si mesmo, me dando a garantia de que ele vem me buscar porque ele me habita. Eu vou ter que dúvida além disso? Vou esmorecer de quê? Vou padecer de que mal? Se eu já estou visitado por esse poder que vence todo e qualquer que seja a dimensão infernal. Esse poder que habita esse corpo de morte, o corpo é de morte, o corpo é de fragilidade, mas o poder é de Deus e me habita. E eu disse que uma das coisas que mais nos energizam, no meu caso, é a peroração, é a pregação. À medida em que eu prego, eu me fortaleço, eu fico forte, eu cresço em resistência, eu cresço em resiliência, eu cresço em tenacidade, eu cresço em perseverança, eu cresço em esperança, eu cresço em desassombro, apesar de habitar um corpo que morre, um corpo mortal, um corpo fraco, um corpo envelhecível, um corpo que pode carregar qualquer subteza orgânica a qualquer momento, em qualquer lugar, mas ninguém pode garantir que eu não vou partir de alguma coisa que me traga muita dor física. Eu estou preparado, em nome de Jesus, para qualquer alternativa. E nada vai surpreender, porque, meu Deus, eu faço parte da humanidade, a minha experiência na humanidade é de assistir gente partindo subitamente, um ataque cardíaco,
ou rapidamente, ou não tão rapidamente, ou longa e doloridamente. Meu Deus, pode ser de qualquer forma. Ou acidentalmente, não me interessa, eu sei que se eu viver é Cristo e se eu morrer é lucro. É tudo que importa, é tudo que interessa. Agora, enquanto isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza desse serzinho que está aqui. Que está aqui. Que vai perdendo força a cada dia. Tem coisas que, por exemplo, quando eu mudei para essa casa, tinha um monte de pedras que estão aqui nesse jardim que eu carreguei sozinho de um lado para o outro, botei no lugar. Tem umas colunas aqui no nosso jardim, onde tem uma videira plantada em cima, numa pérgola. Isso já tem uns 12, 13 anos. 13 anos. A videira. E tem 4 colunas. Eu mandei fazer a sapata e eu fiquei com aquela vontade de fazer aquilo acontecer num dia de sábado. Eu não teria ninguém para me ajudar, nem no sábado, nem no domingo. E eu levantei as colunas, grandes, altas, pesadas, botei no lugar, tinha um senhorzinho me ajudando, idoso, de quase 80 anos. Eu só pedia para ele segurar a linha, para a gente ver se a gente tinha posto o prumo certo e fazendo a amarração com as outras colunas, medindo, tirando, subindo, vendo os níveis, ajeitando, fazendo a cimentada final, depois largando ali com as amarrações de madeira por 3, 4 dias, até que estava tudo duro e forte, concreto suficiente para segurá-las ali como elas estão até hoje. Poderiam ficar anos e anos e anos mais. Agora, hoje, eu não consigo carregar mais nenhuma pedra das que eu carreguei, eu não consigo mais tirar as colunas que eu ergui, botei, aprumei e arrumei, não dá. Quando eu mudei para cá, eu ainda fiz muito trabalho manual, ainda abri muito buraco, ainda plantei muito, ainda fiz um monte de coisas que hoje eu já não posso mais. Já tenho até recomendação médica para nem tentar, porque o corpo é de morte, porque eu estou morrendo. No entanto, o meu espírito, eis que está vivendo. Quando eu estava com aquela força física ainda para fazer essas coisas, o meu espírito estava muito menos exercitado e com muito menos musculatura espiritual do que ele está hoje. E tanto mais quanto eu viva, por mais fraco que o meu corpo fique, mais forte eu me tornarei. Mais alegre, mais animado, mais esperançoso, mais empoderado em Deus e mais resiliente na oração. E agora eu quero ler um texto para você que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, eu não diria nem para dar base bíblica, porque tudo que eu estou falando aqui, se alguém não viu a base bíblica, cara, peça a conta e vai embora. Eu vou ler isso aqui apenas como ilustração das bases bíblicas todas do que eu já falei sobre o Evangelho, sobre o que Jesus ensinou. Isso aqui é só a cereja do bolinho. Presta atenção, por favor. É a parábola do juiz Inico. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca esmorecer, e nunca esmorecer. E nunca esmorecer. Repita comigo. Orar sempre e nunca esmorecer. Repita de novo. Se você repetiu, bote corações ao alto aqui para eu ver. Orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Porque está cheio de gente esmorecida aqui.
gente sem vontade de viver, gente com medo de morrer, gente com medo do futuro, gente angustiada, gente que está desanimada porque foi traída, gente que quer desistir porque achou que tudo ia ser automático, porque ensinaram para você uma automaticidade que não existe no reino de Deus. O reino de Deus é trabalho para agricultor, para gente paciente, é plantio, que não cresce assim da noite para o dia. O que cresce da noite para o dia é erva. No reino de Deus, plantas que valem a pena, você planta sementinho, como de um grão de mostarda. E espera, e espera, e espera, e espera, até que ela cresça. Você planta carvalhais, você planta sicômoros, você planta plantas frutíferas que vão alimentar e dar sombra para homens, aves e animais. Você planta as melhores plantas, você planta videiras, come suas uvas e deita debaixo de suas sombras. Você planta oliveiras que podem viver 1000 e tantos anos, que aguentam todas as estações do ano e não se cansam nem se fatigam. É isso que você faz no reino de Deus. As coisas não são mágicas, elas crescem no crescimento da paciência, da perseverança, da continuidade, da insistência, da atitude positiva, do bom ânimo, como mandou Jesus. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, isso leva tempo, isso acontece, mas tem de bom ânimo, que é o antídoto para o desespero das angústias. E olhem para mim, que atravessei tudo e venci o mundo e abri os céus para a ressurreição de todo aquele que creia em vida eterna. Olhem para mim. Então, é uma parábola para sempre nunca esmurecer, corações ao alto, orar sempre nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Aquele cara só fazia o que ele queria, na hora que ele queria, não estava aí para ninguém. Era um sujeito que não era amigo de ninguém, que não bebia com ninguém, que não devia nada a ninguém, e, além de tudo, era um arrogante, soberbo, perverso, intolerante, sem empatia, sem solidariedade. Era um cara ideal para ser um carrasco, um torturador, não um juiz. Porque juízes têm que ter empatia, têm que ter solidariedade, têm que olhar todas as coisas por todos os ângulos, tem que ter o olhar da lei, mas a lei tem que estar submetida à justiça. Não é a lei que determina a justiça, é o senso e é o espírito de justiça que aplica a lei. Para isso tem que haver o olhar que contemple os significados da justiça vista por cada ângulo. E a lei é aplicada de acordo com a dosimetria desse olhar justo e de apreciação sindrômica, para olhar por tantos ângulos diferentes para aplicar a lei com justiça. Do contrário, a lei se torna injusta e perversa, se não for vista com essa justiça que contemple todos esses aspectos. Não é o caso desse homem, esse cara aqui é mau. Como está cheio de juiz mau, juiz perseguidor, juiz de todo tipo. Esse aqui não é aquele tipo que tem amizades, que é padrinho do casamento das pessoas mais ricas,
que já fica com o rabo preso até a 5ª geração. Não, não, não. Esse não é nem aquele juiz imparcial. Esse é o juiz perverso. É o juiz da Veneta. E é esse cara que habita essa cidade, que é o juiz desse lugar, dessa comarca. Que coisa mais horrorosa ter uma comarca onde o juiz é um perverso que julga conforme o humor e o capricho dele, daquele dia, daquela hora. Então, havia esse juiz, e havia esse juiz, mas a ênfase é no havia também. Havia uma cidade, numa certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Mas lá nessa cidade havia também. E o Evangelho é maravilhoso, porque do ponto de vista da narrativa humana, o poder está na mão do juiz. Do ponto de vista do Evangelho, o juiz é um coadjuvante perverso, só isso. E a ênfase desse também é de engrandecimento do segundo personagem da narrativa da parábola. Havia um juiz mau, mas havia também naquela mesma cidade, no mesmo lugar, uma viúva. Não tinha marido, não tinha ninguém, não tinha filhos, não tinha voz, não tinha lugar de fala, não tinha ninguém em favor dela, não tinha ninguém cedendo o Instagram para ela queixar coisa alguma, não tinha. Ela era sozinha, mas nem tanto. Hashtag só que não. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com o juiz mau. Todo dia esperava na porta do tribunal. E quando ele entrava, naqueles dias em que Jesus falou isso, os juízes muitas vezes ficavam na porta das cidades. Mas dependendo da cidade, se já fosse uma cidade com estrutura romana, tinha um pequeno fórum, um lugar aonde o juiz ia. Não interessa, o ambiente é esse. Ela ficava à porta de entrada ou de saída do juiz. Ou à porta da casa dele, ou à porta do lugar onde ele ia para julgar, ela estava à porta. Ela estava à porta. Ela estava à porta. Responda isso, repita isso aqui comigo. Ela estava à porta. Ela estava à porta. Essa gente da porta é quem decide tudo. É essa gente da porta. Pode ser uma viúva. Pode ser a pessoa mais fraca da cidade. Mas o que interessa é saber estar à porta. À porta das decisões. O lugar dessa mulher é um lugar de extraordinário positioning, porque ela está à porta do julgamento, à porta do juiz. Na saída ou na entrada, ela estará lá todos os dias, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Para piorar, ele ainda tinha um adversário que queria talvez a casa dela, a gleba dela, que ela recebeu de herança do marido, indebitamente, queria fazer mal a ela, e na medida em que o adversário a oprimia, ela acochava o juiz à porta, dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele, por algum tempo, não a quis atender, não desejou, não quis. Era implicância dele, dizendo: eu sou esse cara que não temo ninguém, vou me deixar importunar por uma velhota fraca, que não tem ninguém por ela, não tem, mesmo que tivesse, ninguém me intimida.
muito menos uma viúva inexpressiva. Não a quis atender por algum tempo, mas depois disse consigo mesmo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva vem todo dia me importunar, como ela habita a minha porta, me importuna na entrada, me importuna na saída, dizendo: julga a minha causa, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por vir ela venha molestar-me indefinidamente e me enlouqueça de ódio, de raiva, me faça perder a cabeça. Deixa eu me livrar dessa molestadora que habita a porta. Então disse Jesus: considerai no que diz esse juiz iníquo, que diz: eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. No entanto, essa viúva não sai da minha porta. Jesus disse: considerai no que ele disse, eu vou atender para ficar livre do molestamento. Considerai no que diz este juiz iníquo. E o que Jesus está nos dizendo é: se alguém desse nível, desse diabolismo, dessa antipatia, ou alguém dessa falta de empatia, ou de alguém quase que dessa psicopatia, porque ele não se importa com ninguém, vidas não importam. Era o que ele podia mandar escrever na porta da casa dele. Vidas, dores, angústias não importam para mim. Eu existo para mim mesmo e de mim mesmo. Jesus disse: vocês viram como o ser que é a antítese de toda compaixão, de toda bondade, de toda solidariedade, de toda empatia, tomou uma atitude positiva em favor da mulher, só para ficar livre do importúnio. Considerai o que o homem mau diz, para vocês entenderem o que o Deus bom afirma. Tomem o extremo da maldade para vocês entenderem o mínimo da solidariedade, da compaixão e da misericórdia de Deus. Partam do exemplo mais horroroso e vejam que mesmo o mais ímpio se verga para se ver livre da resistência, da perseverança que se planta à porta. Agora imaginem vosso Pai Celeste, que sabe o que necessitais, que é bom, que é misericordioso, que é justo, que ouve orações, que me manda dizer a vocês, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer, e eu vos tenho dado a conhecer princípios que dizem que aquele que bate, a esse se abre, o que busca, encontra. Aquele que, de fato, pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer que ele é assim. Fui eu que ensinei a vocês a orarem, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ouve a minha oração.
ouve a minha oração. O juiz iníquo não suportou a oração da mulher que estava à porta. Eu sou a porta. Vocês estão em mim. Se o juiz não aguentou a oração da mulher, da fraqueza impertinente, que se punha à porta todo dia, como é que vocês acham que o meu Pai Celeste não ouvirá a voz desses que habitam a porta da vida, a porta da esperança, a porta da liberdade, a porta da graça pela qual a gente entra e sai e acha pastagem? Então disse Jesus: então ele disse: considerai no que diz esse juiz iníquo. E aí ele conclui, imaginando que todos nós já fizemos essa consideração que eu levei você a fazer. Então ele disse: não fará Deus, o meu Pai, justiça aos seus escolhidos. Os escolhidos são aqueles que também escolheram escolhê-lo. De modo que os seus escolhidos, a gente sabe quem são, porque são os que o escolhem todo dia, são os seus escolhidos. E o resto é metafísica, que não interessa ao processo histórico da nossa fé. Seus escolhidos são aqueles que entram pela porta e quando entram e olham para o umbral, leem: bem-aventurados, escolhidos do meu Pai, por terdes escolhido a escolha do amor de Deus para as vidas de vocês. O resto é teologia da perda de tempo. Não edifica a vida de ninguém, não faz ninguém orar, não faz ninguém se apaixonar, não faz ninguém ser forte, não faz ninguém aguentar, não faz ninguém resistir, não faz ninguém prosseguir, não faz ninguém prosseguir amando, apaixonadamente entregue à alegria do reino de Deus. Acontece para quem tem esse coração que não desiste e que sabe que se o juiz iníquo não suporta o importúndio do ser mais fraco, imagine o Pai Celeste que ama, que me ensinou a orar e que manda me dizer que Ele sabe, conhece as minhas necessidades. Ele, porventura, não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele chamam dia e noite, clamam dia e noite, embora na aflição dos aflitos possa parecer que Ele está demorando em defendê-los. É só impressão sua. E para isso é que a gente tem que aprender a perseverança, a resistência, a esperança. Porque a vida de fé não tem retrocessos e mais. Quando a gente cresce na fé, a gente não tem mais nem especulação. A gente não tem mais nem essa coisa, Deus está demorando. Isso é coisa para quem está engatinhando. Quando você entra mesmo na convicção, você diz: Senhor Deus, Tu o sabes. Sabes a hora de tudo, de todas as coisas. E Tu virás na melhor hora de todas e o meu coração estará de prontidão. A minha candeia estará acesa. Enquanto Tu não vens, eu estarei trabalhando, fazendo bem aos meus irmãos, multiplicando a graça e o talento que Tu me deste. Tu me encontrarás fazendo assim, e sem perguntas e sem questões, sem horas marcadas, sem datas. Eu sei que Tu vens, eu sei que Tu socorres, eu sei que Tu és fiel. E mesmo quando eu sou infiel, Tu permaneces fiel, porque Tu não podes negar-te a Ti mesmo. Eu sei que Tu faz justiça
aqueles que te clamam de dia e de noite, que confiam e que entregam. E mesmo que pareça demorado, as impressões que eclodam, no entanto, não tem demora. Aí Jesus conclui como eu quero concluir com você: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. E olha, a maior justiça não é uma causa sobre um terreno, um bem, uma casa, uma propriedade, um trabalho, um emprego. Não é isso. Isso aí é coisa que a gente toma como ilustração parque tosca para alimentar a mente com a perspectiva de algo infinitamente maior. A verdadeira justiça é a volta dele. É na volta dele que toda justiça se fará, seja ele voltando para mim, seja eu voltando para ele, aonde todas as justiças se transformarão em coisa pequena, porque o que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca subiu ao coração de homem algum, é o que Deus reserva para os que o amam, e ele já nos revelou pelo Espírito. Meu Deus, eu já eu lambo a promessa, chupo glória todo dia, porque eu sei o que me aguarda, eu sei que eu vou ficar satisfeito de justiça. Enquanto isso, eu busco justiças relativas nesse mundo relativo, mas depressa ele nos fará justiça, ele ouvirá nossas orações. Jesus diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, ele achará fé na terra? Porque o grande problema, à medida em que a gente se aproxima, onde a gente está cercado de apostasia, de descrença, de ateísmo cristão, de ateísmo sacerdotal, de ateísmo pastoral, de ateísmo de teólogos, de ateísmo de acadêmicos da Bíblia. Quero até uma boa escola de samba, acadêmicos da Bíblia, daria uma escola interessante. E acadêmicos da Bíblia. Esses são os grandes ateus, são os caras que não creem em nada. E eu encontro pessoas já, meu Deus, há pelo menos 40 anos. É uma frase que eu ouço aqui e ali, especialmente nos ambientes teológicos. E quanto mais elevado for o nível da faculdade teológica ou da academia teológica, mais eu encontro pessoas há décadas me dizendo: eu estou aqui nessa aposta da fé, correndo o risco da fé. Aí eu digo: meu Deus, a fé para esse cara ainda é uma aposta. Ele está na loteria teológica de Deus, numa aposta. E ele vai virar pastor e vai pastorear pessoas, sendo que ele só tem uma aposta. Ele não tem a certeza, ele só tem uma aposta. E ele só está correndo o risco da fé, ele não está vivendo a alegria certa da fé. Porventura, se fosse hoje que o Filho do Homem voltasse, o quanto de fé ele ainda encontraria na terra? Essa fé que persevera contra tudo, contra todos, que atravessa a dor, a angústia, a enfermidade, sem perguntas, que leva sustos para cá, sustos para lá, que lida com o pior da natureza humana e não se deixa enfeiar, que lida com as antipatias gratuitas e não se deixa sequestrar por nenhuma emoção vinculada a isso, que sofre humilhações, mas não fica ressentido, ressentida, que é roubado, mas não se torna paranoico nem doentiamente desconfiado, que
é objeto de perversidade. Você vê que é perversidade, mas não fica perverso com os perversos. Recebe o mal, mas continua enfrentando todo o mal com o bem. Quem são esses? Meu Deus, eu vi recentemente os crentes se bandearem todos. Vi pastor teólogo dizendo que o sonho da vida dele era andar armado com uma arma de cada lado. Eu vi tudo virar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Eu vi gente no caminho da graça começar a defender o indefensável. Eles deveriam ir para outro lugar, para um lugar do ódio, da raiva, do armamento que se usa na perspectiva de, como eu vi alguém dizer, olha, me chama que eu dou um teco na cabeça de moleque atrevido desse jeito. Eu digo, eu arranco o teu pescoço, seu covarde. Falei para o covarde, eu arranco o teu pescoço, seu covarde, que fica fazendo isso e tendo prazer nessa maldade. Ah, se o Filho do Homem voltasse hoje, que fé ele encontraria na terra? A fé da prosperidade, a fé da barganha, a fé da aposta, a fé da loteria celestial. É o que tomou conta do coração da maioria, esmagadora das pessoas. E essa palavra que eu estou dizendo aqui, tem gente que acha radical demais. Eu gosto muito do Caio, mas eu vou lá só de vez em quando, porque se eu for todo dia eu fico perturbado com os desafios de fé que ele faz. E eu ouço e já ouvi isso, não é uma elucubração, já ouvi de várias pessoas. Ah, pastor, eu só não vou todo dia porque eu posso ficar muito perturbado com os desafios do Evangelho. Se porventura o Filho do Homem voltasse hoje, ele encontraria fé na terra? O que você chama de fé, ele chamaria de fé também? Eu quero concluir dizendo uma coisa, olha, eu decidi no meu coração que eu quero viver até o último dia da minha vida na porta do juiz iníquo, demandando as causas impossíveis, lutando pelas utopias nas quais ninguém acredita, clamando os clamores que ninguém quer ouvir, que todo mundo diz que é coisa de inocente. Eu quero estar junto com Jesus, clamando os clamores de Jesus, segundo a agenda de Jesus, conforme a inocência, conforme a utopia de Jesus. Estou aí. Não quero a tua companhia, não quero a companhia do teu líder político, não quero a companhia do teu líder religioso. Eu quero andar da agenda de Jesus, entendeu? Entendeu? Qual é a tua agenda? Em que porta você está? Tem gente que está na porta do Planalto, está no cercadinho, está na porta do ministro, está na porta de um deputado aqui, de outro ali, de uma autoridade aqui, de outra ali, puxando os bagos do indivíduo para ver se consegue favores corruptos. A minha decisão é ficar nessa porta. E se o juiz iníquo não suporta, imagina o Pai Celeste se não tem prazer em ouvir a voz dos seus amados, dos seus escolhidos, lhe pedindo coisas justas, verdadeiras, contra o adversário. Os adversários estão aí, o mundo jaz no adversário, no maligno. As ideologias desse mundo, as políticas, a maior parte delas, a ambição,
O projeto de poder político já é um projeto de dominação, na maioria esmagadora e praticamente absoluta das vezes. Eu já vivi o bastante para ter visto no mundo inteiro e na história como é que acontece. Eu não quero estar do lado de nenhum projeto que não seja esse do reino de Deus. Por isso, eu morrerei à porta clamando, clamando ao meu Pai que está nos céus, enquanto grito na cara do juiz iníquo que o que ele é perverso e que o que ele faz é injusto. Mas sobrou alguma fé ainda em você? Quanto tempo faz que você não ora mesmo, crendo? Você perdeu toda a resistência, toda a perseverança? Porque quem não ora fica fraco. Fica fraco. Eu aprendi com a minha mãe que quem não ora fica fraco. E é verdade. Quem não ora fica fraco. Não aguenta o tranco. Não aguenta, cara. É como subir no MMA sem saber jiu-jitsu. Vai levar uma coça. Tem que saber jiu-jitsu para se garantir, para aprender as outras lutas para vencer, mas sem aprender a raiz da solução, você só vai entrar no pau. É a oração é que te ensina o chão, te ensina o joelho, te ensina a pegada, é a oração. Te ensina a gudunhar, filho. A palavra e a promessa é a oração. E quem não ora, não tem resistência. Eu vou vendo as pessoas vão parando de orar e a resistência vai morrendo em todos os sentidos, em todos os níveis. A perplexidade vai aumentando, a descrença vai crescendo, até que a pessoa caia em si e vá para a porta. Fazer companhia à viúva fraca. E aí, na oração, o coração vai se enchendo de força, de vigor, e a fraqueza vai se transformando em algo invencível. Curva o iníquo e gera uma alegria no coração do Pai por ver a perseverança dos seus escolhidos, que são pessoas que não voltam atrás, não desistem nunca, aprenderam a andar exclusivamente adiante, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que diante de nós estão. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela chegue ao coração, ponha raízes, faça nascer a árvore da vida, com os seus frutos que dão todos os dias do ano, cujas folhas curam. Que tu coloques e plantes em nós, já está plantada em nós a semente da árvore da vida. Que ela seja aguada, regada com oração, com amor, com perseverança, com esperança, com alegria eterna, para que isso tudo brote como cura para nós e como cura para os que se servem da nossa vida. E que a nossa existência seja frutuosamente farta e que atinja milhares e milhões de pessoas. É o que eu te imploro hoje e agora. Em nome de Jesus. Amém.